E participa conosco o vereador pelo município de Itapema, o vereador Moacir César Mattiolo. Ele que é do PT em Itapema e que assumiu na vaga do Vânio César. O Vânio que é o titular da cadeira, mas que o Moacir agora, portanto, assumiu a vaga. Por quanto tempo, vereador? Muito bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia aos ouvintes da Rádio Vale. Quero dizer que é um privilégio estar vereador, estar aqui falando um pouquinho sobre os temas de interesse aqui da região, da comunidade, Tijucas, Itapema, de toda a Costa Esmeralda e do Vale. Interessante esse bate-papo aí. Consequentemente, você vai ficar por um período de um mês ou um pouco mais? Então, Juliano, você me apresentar um pouquinho, né, para a rádio ouvinte entender com quem está falando. Eu nasci em São José do Cedro, no extremo oeste catarinense, migrei muito cedo para o Rio Grande do Sul, voltei aqui, né, no Rio Grande do Sul, fiz carreira nas Forças Armadas e agora estou vereador em Itapema, né? Sou formado em Direito também e agora lá em Itapema estamos fazendo o rodízio de vereadores. Eu ficarei, isso é uma tradição já dentro do PT, eu permanecerei durante esse período de 60 dias fazendo esse rodízio e depois abrirei para outro suplente, que é o segundo suplente, o João Dotax, tá? Então isso é muito interessante porque nenhum vereador consegue se reeleger sozinho, pelo menos lá em Itapema. Então a gente reconhece quem esteve na campanha, quem ajudou, e é uma ideia de formar novas lideranças. A democracia nós temos que aperfeiçoar, ou melhor, radicalizar a democracia, a participação das pessoas. E o PT sempre defendeu nessa linha. E consequentemente, em Itapema o PT é oposição ao atual prefeito Rodrigo Bolinha, né? Como que está sendo esse trabalho de oposição na Câmara Municipal, vereador? Muito bem. Eu, como vereador do PT, quero dizer que para mim é um privilégio estar nesse partido do companheiro Lula, ex-presidente, e agora da nossa presidenta Dilma Rousseff. A minha maior missão, meu maior compromisso é fazer a defesa do meu partido, do PT, e defender a presidenta Dilma. E se você me abre um espaço aqui, eu gostaria muito de falar um pouco sobre a conjuntura internacional, para entender um pouco a questão nacional. O Brasil está inserido nesse cenário da globalização, então as questões econômicas são questões internacionais. E eu poderia lembrar para você que a Grécia quebrou financeiramente, é um caos. A Europa também vive num momento muito difícil economicamente. O brasileiro que vai para a Europa retorna para o Brasil e fica muito feliz que o Brasil é um país que está muito bem. Os Estados Unidos realmente ele tem duas ferramentas importantes para manipular, quer dizer, se defender nessa questão econômica mundial, que é o dólar, que ele consegue manipular, que todas as transações internacionais é feita com dólar, e a questão das Forças Armadas, que ele faz uma pressão pela força. Agora o Brasil está reagindo, o Brasil hoje está nos BRICS, que é o Brasil, a Rússia, a China, a Índia e mais a África do Sul. Os BRICS ameaçam esse poderio americano. Os BRICS, eles têm 1/3 dos consumidores do planeta. Eles ameaçam com uma criação do novo banco nacional desses BRICS para fazer as negociações. Então isso é um afronto ao capitalismo internacional representado pelos Estados Unidos. E o Brasil está sofrendo toda essa pressão. Então a gente vê muitas manifestações na rua aí. Eu não vejo as manifestações que aconteceu no último domingo na ideia de fazer uma fala tipo assim, quer dizer, uma manifestação pedindo a reforma política. Esse pessoal tem que fazer esse debate. Porque olha só, Juliano, qual é a conversa que a gente escuta hoje na população? Qualquer um que tem dinheiro se elege vereador. Aqui em Itapema, em qualquer cidade. Olha só, Juliano, está invertido esse processo. Não é o dinheiro. Nós temos que entender que o político tem que ter as ideias. Então a corrupção está aqui, está do lado da nossa casa. E é isso que aconteceu com o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha financiou muitos políticos. O dinheiro que foi desviado da Petrobras, ao qual ele é o grande centro dessa situação, tem provas, vai ser denunciado pelo Janot, financiou inclusive muitos deputados aqui em Santa Catarina. Deputados que hoje estão na base do governo, que usaram dinheiro da Petrobras, só que eles não têm a coragem de fazer enfrentamento. Nós do PT fizemos um enfrentamento. E a presidenta Dilma tem dito, não ficará pedra sobre pedra, doa quem doer. Isso é muito importante. Agora, voltando um pouquinho mais aqui para o cenário regional em relação a Itapema, a gente falava então sobre a questão do PT em Itapema ser, portanto,
oposição ao prefeito Bolinha. Como que é esse trabalho de oposição na Câmara Municipal? Qual é a base de sustentação do prefeito Rodrigo Bolinha e da oposição, em termos de números, digamos assim? Então, olha só, para o Rádio 20 aí, Itapema é muito... As pessoas sabem, né, que convivem na cidade. Nós, lá em Itapema, é 13 vereadores. 13. Dos 13, só tem eu que represento hoje o PT. E eu sou radicalmente e sou franco, e assim tem que ser. Eu me coloco no espaço onde eu entendo que eu tenho que estar. Eu sou do PT. O governo lá é do PSDB. Então, eu não tenho nada contra o prefeito, ou melhor, contra a pessoa Rodrigo Bolinha, muito pelo contrário. A gente se respeita, se trata dentro da diplomacia. Agora, quando se trata do prefeito Rodrigo Bolinha e do vereador Mattiolo, eu faço os questionamentos que é meu dever. E o meu dever como vereador são duas coisas interessantes, é legislar e fiscalizar. Legislar, Juliano, eu não tenho dúvida que é importante. E também não é tão difícil, até porque as leis hoje estão, bem dizer, existem leis mais ou menos para tudo, né? Agora, fiscalizar, Juliano, não é fácil. Eu gostaria que o ouvinte da Rádio Vale se perguntasse, porque hoje o que está no cenário, principalmente quando você fala do PT, você fala da Dilma, é a questão da corrupção. A corrupção não está só em Brasília, ela está aqui do nosso lado, nos nossos municípios. Então, o que acontece? Eu, como vereador, tenho o dever de fiscalizar lá em Itapema. E tenho feito isso. Primeiro, tenho feito uma visita junto aos departamentos do governo. Ver como é que está aquelas questões. Porque qualquer instalação pública é do povo. E quem tem que fiscalizar? O vereador. Então eu faço essa visita, mas também eu faço via documentos, via requerimento, perguntando como é que está o governo, essas questões financeiras do governo, que é importante. Agora, não é fácil, tá? Eu gostaria que a sociedade fizesse um debate, porque o sistema hoje da administração das cidades, no meu entender, está falido. As pessoas delegam um poder a uma única pessoa, que é o prefeito, decidir durante 4 anos qual é a rua que vai ser asfaltada, qual é a rua que vai ser calçada e aonde ele vai colocar o dinheiro. É muito poder para uma única pessoa. E isso não, ele, como uma única pessoa, não consegue atender. Eu acho que nós temos que fazer esse questionamento. Eu entendo que as comunidades, as pessoas têm que participar mais do governo. Então nós temos que aprofundar esse debate. Agora nós estamos olhando o pleito 2016 lá em Itapema, né? E como é que está o cenário? O cenário está muito bom, né? O PT, eu estou aqui com o nosso presidente do partido que tem nos acompanhado, aí, o Sandro Pompeu, e o PT está preocupado, estamos articulando, sempre trabalhando nas bases com a população, estamos montando uma boa chapa de vereadores, né? Bem representativa, estamos indo para os bairros, procurando as pessoas que realmente representem as comunidades, o povo em si, né? E a questão para prefeito, já vou adiantar o assunto aqui, o PT está preparado, o PT tem vários quadros, né? Nós estamos discutindo, os outros partidos também têm nos procurado, mas a gente está ainda procurando arrumar bem a casa, para lá na frente, 2016, está bem preparado aí. A ideia é o PT sempre ter o nosso candidato, né? Nosso projeto, porque o PT não defende somente eleger uma pessoa, nós queremos eleger um projeto para Itapema. E o PT já comandou Itapema, Juliano. Itapema nós comandamos durante 6 anos, tá? Fizemos grandes obras, o calçadão, fizemos muitas unidades de saúde, escolas, creches, pavimentamos várias ruas, modernizamos, fizemos o Mirante lá em Itapema, hoje um ponto turístico fantástico. Juliano, tu sabia que o Mirante, na temporada, ele tem uma circulação de 3.000 pessoas dia no Mirante. E fora da temporada, entre 1.000 e 1.500. Só no Mirante. Então, para ver que nós temos hoje Itapema uma referência com uma nova visão de cidade dentro de uma política do PT, uma política de abrir a cidade. Isso nós fizemos só em 6 anos essas obras. E nós estamos preparados para retornar ao comando daquela cidade, nós queremos continuar melhorando a vida das pessoas lá de Itapema e também para as pessoas aqui do Vale, né, que frequentam lá, vão nas nossas praias lá, nós queremos atender bem o pessoal aqui do Vale, tá? Conversar um pouquinho aqui também com o Sandro Pompeu, ele que é o presidente do partido em Itapema. Sandro, obrigado pela sua participação conosco, juntamente com o vereador Moacir César Mattiolo. Falar um pouquinho dessa questão aí, portanto, de rodízio, que o partido está trabalhando em Itapema e que faz jus àquela questão, né, que um vereador não ganha sozinho, todos somam para o que estiver na frente acabar sendo eleito, né? Bom dia a todos os ouvintes dessa rádio.
uma rádio que é muito querida por todos, uma rádio pioneira aqui na região, né? Então é referência na comunicação aqui, e eu sei que a audiência aqui é muito grande, e Itapema, pode ter certeza, Juliano, muitas pessoas estão ouvindo a Rádio Vale. E queria dizer o seguinte: o rodízio é uma praxe no Partido dos Trabalhadores, porque ele oportuniza que os quadros, que as pessoas que foram candidatos e se colocaram entre os primeiros, infelizmente não dá para fazer com todos que foram candidatos, porque desde o primeiro colocado até aquele candidato que teve menos sucesso em relação ao número de votos, todos eles tiveram sua parcela de contribuição, visitaram as casas, fizeram campanha, e todos eles tinham um perfil diferenciado, né? Embora o partido tenha um projeto, uma plataforma parlamentar definida, cada vereador tem o seu toque pessoal, tem a relação no seu bairro, tem a sua relação de apoiadores, e todos devem ser contemplados na medida do possível. Então o partido estabeleceu já desde o início, quando o Vânio foi o nosso vereador eleito, de que faria esse movimento, essa alternância. E isso passou a se concretizar nesse momento, que é um momento estratégico, porque agora no final de setembro, início de outubro, termina o prazo para que as lideranças que pretendem ser pré-candidatos a vereadores, elas mudem o troca de partido. E enquanto os outros partidos ficam à caça de lideranças e tal, o nosso partido não. Nós já temos uma base definida, temos os nossos quadros. Claro que estamos agregando novas lideranças, e isso oportuniza, por exemplo, o Matiolo foi o segundo colocado, né? Fez uma votação muito boa, e existia toda uma expectativa sobre o que ele poderia estar implementando. E ao entrar na Câmara já deu uma dinâmica diferente, né? O discurso já é um pouco diferenciado, as atenções mudam, mexe o cenário político, e ele também é o candidato, por exemplo, no caso do Matiolo, é do maior bairro do município. Um bairro que até então estava sem, o bairro Morretes, que até então estava sem um vereador na Câmara para representar. Muitos vão lá, recebem votos daquela comunidade, mas efetivamente não tem a relação. Então esse é um exemplo, né, da questão salutar desse rodízio. E depois do período em que o Matiolo estiver, vai entrar o João do Táxi, que é de outro bairro. Então é muito importante esse rodízio que a gente está fazendo, no sentido da comunidade se sentir contemplada com as suas reivindicações, com as suas ações, e a gente poder também agregar mais conteúdo aí para um projeto que a gente vai lançar o ano que vem, que o Matiolo muito bem observou. A gente está se preparando para o pleito. Nós não somos uma alternativa, nós somos uma possibilidade concreta, porque o PT já governou a cidade, deixou um legado de obras e ações que é reconhecido, e como a gente percebe, isso não sou eu que digo, a gente tem esse sentimento que vem da população, o governo atual está patinando. Enquanto a gente vê Tijucas caminhando, a gente vê Bombinhas com muitas obras, Porto Belo, o prefeito Evaldo está fazendo virou um canteiro de obras aquela cidade, todas as vias, acessibilidade, questão de ponto de ônibus, ciclovia, e Itapema está ficando para trás. Então a população de Itapema está sentindo a necessidade de trazer um projeto democrático, popular, que se volte para a população e que volte a fazer a cidade se desenvolver. Porque a cidade se desenvolve na questão privada, com muito prédio, com muita construção civil, mas o poder público tem que acompanhar isso, Juliano. E é isso que nós estamos propondo a oferecer para Itapema. Nosso tempo está escasso, só em um minuto aqui, Sandro. Vocês vão participar hoje da mobilização que estará acontecendo na capital do estado? Pois bem, o Matiolo já está preparado também para ir a Florianópolis. Nós vamos a Florianópolis a partir do meio-dia, saímos, começamos a nos organizar. Esse movimento, um ato pela democracia, está acontecendo nas principais cidades do Brasil. Aqui em Santa Catarina, Brusque e Florianópolis são as cidades em que o movimento vai estar mais forte. A partir das 2h, no Largo da Alfândega, começa a confecção de cartazes, a mobilização, e às 4h da tarde, 16h, portanto, um grande ato em prol da democracia aí, que está agregando os movimentos populares, o Partido dos Trabalhadores, outros partidos, né, de esquerda, e para fazer esse grande ato aí no dia de hoje. Sandro, obrigado pela sua participação conosco. Agradeço. Obrigado. Matiolo, obrigado pela participação, pela vinda aqui conosco, portanto, aqui no Jornal Rádio Vale, e é claro, a Vale com espaço aberto também para suas considerações finais.
Quero agradecer, Juliano, e sempre lembrar assim, eu gostaria, em outro momento, falar uma coisa muito importante. Eu queria discutir a questão da integração de Itapema com o Vale. Eu tenho observado que Itapema está de costa para o Vale. Itapema está só olhando para Balneário Camboriú. Isso é um questionamento que, para mim, nós temos que discutir. Eu queria sair de Itapema e ir até Tijucas, até Canelinha, São João Batista, Nova Trento, sem pegar BR. Eu quero me integrar. Eu entendo que isso aqui é um corpo só. O Vale, com Itapema, Porto Belo, é um corpo só. E hoje nós estamos divididos. Nós estamos de costa aqui para o Vale. Essa é uma boa discussão que nós temos que fazer, entendeu? Nós temos que pensar aqui um corpo único, tá? É a questão da água, por exemplo, a questão primordial que nós temos que fazer essa discussão, mas outro momento, entendeu? A gente pode aparecer aqui na rádio, se você nos abrir esse espaço, tá? Para a gente espraiar. Então, Juliano, eu estarei lá em Florianópolis hoje, fazendo a defesa da democracia, tá? A Dilma foi eleita pelo voto democrático. Eu poderia falar aqui de várias questões que eu entendo importante, que eu ando em Porto Belo, em Bombinhas e Tijuca, só vejo obra, né? Isso me anima muito. Então, Juliano, muito obrigado mesmo, tá? Conta com a gente lá em Itapema, estaremos lá fazendo uma defesa, assim, do povo da região aqui, que é uma região fantástica, privilegiada. Muito obrigado, um bom dia para os ouvintes da Rádio Vale. Ok, obrigado pela presença, vereador, portanto, em exercício em Itapema, Moacir César Matiolo, que esteve presente também com o presidente do partido, o Sandro Pompeu.